Bom dia, gente. Meu nome é Wagner, do Pet Mecânica, e hoje a gente vai ter a palestra com os professores José Joaquim, Juan e Thaís Petrucci. Como é que vai funcionar a mesa redonda? Eles vão falar a história deles, da engenharia, da formação deles até hoje, e cada um vai falar a sua parte, e no final nós vamos abrir para uma roda de conversa mesmo, cada um pergunta o que quer, cada um quer elogios, professores, nada de críticas, só elogios. E nós vamos começar com a professora Thaís. Oi, tudo bem, gente? Eu sou a Thaís, eu sou professora do Departamento de Engenharia Elétrica, mas eu dou aula de eletrônica aqui na Mecânica, tenho muitos alunos e ex-alunos aqui, muitas carinhas conhecidas. Eu fiz graduação, mestrado e doutorado lá na Elétrica, eu formei em 2013, terminei mestrado em 2015, terminei o doutorado em 2021. Eu sou professora desde dezembro de 2021. Eu trabalho com processamento de imagens, aprendizagem de máquina, e agora eu estou começando a trabalhar com engenharia para o desenvolvimento social e engenharia popular. O que mais? Eu tenho 34 anos. Me ajuda, Wagner. É para eu falar sobre a minha coisa de ser mulher e tal, né? Ah, tá, então, eu sou mulher. E assim, quando eu entrei na engenharia, eu lembro que eu achava que ser mulher no meio de um monte de homens ia ser muito legal. Eu acho que ali naquela época, né, eu não me enxergava muito como uma mulher muito feminina na escola, assim, eu tinha colegas que sempre, sei lá, faziam chapéu no cabelo, iam para a escola maquiada, eu nunca era assim, eu nunca fui assim, e eu me achava superior por isso, uma bobagem, né? E aí eu achava que quando eu entrasse na engenharia ia ser muito legal estar com vários homens, que eu não ia me sentir mal por não ser feminina. Mal sabia eu que eu me senti mal por outras coisas, né? Então, durante a graduação, eu tinha uma sensação de não pertencer, que eu não sabia muito bem dizer porquê, assim, né? E aí, depois que eu formei, entrei no mestrado e tive mais contato com as discussões tipo feminismo e tal, eu comecei a conseguir dar nome para aquilo. E aí ficou mais claro para mim essa questão, assim, né, de ser mulher num lugar tão masculinizado, e de algumas piadas que eu escutava de alguns colegas, de alguns professores, que eu não entendia exatamente porque me incomodavam. E aí ficou mais claro, assim. Agora eu acho que eu estou começando a divergir um pouco, né? Enfim, é isso, assim, eu acho que no mestrado, quando eu estava no doutorado, eu conheci duas amigas que estavam no mestrado, e a gente começou a perceber como que a gente tinha dificuldades parecidas. Dificuldades no sentido de inseguranças, dificuldade de se colocar à frente de alguns colegas, e ficou muito claro pra gente que isso tinha a ver com a coisa do gênero, né? E, enfim, acho que é isso, eu não sei o que mais falar, eu estou um pouco perdida. Agora vamos passar a palavra para o Juan Sérgio. Obrigado, tá? Eu sou professor aqui da Engenharia Mecânica, já no ano 2001. Pelo que devem notar, meu sotaque é diferente. Então, eu nasci no Peru, me formei no Peru na Engenharia Mecânica, na Universidade Nacional de Engenharia. E um fato curioso, pegando o gancho aqui da Thaís, tá? Antigamente, não se pensava que a mulher seria engenheiro. Então, na minha universidade não tinha banheiro para mulheres, é só para homens. Quando começaram a entrar as mulheres na universidade, aí tiveram que adaptar o banheiro para a mulher. E isso é interessante também, a alma feminina está mudando um pouco a engenharia e a contribuição. Diz que o homem tem uma forma de pensar, a mulher tem outra forma de raciocinar. Então, acho que tem um complemento, tá? Eu cheguei aqui ano, acho que 88, fiz mestrado lá no FRJ, na COP, e depois fiz doutorado lá na PUC. Nele voltei para o Peru, formei um mestrado, voltei e procurei emprego.
Aí eu fui lá um empresário, fiz um contato ali, me disse, mas você tem mestrado, né? Eu não estou precisando de um cara com mestrado, eu um engenheiro. O cara não me aceitou por causa do meu mestrado. Aí o que eu faço? Vou voltar aqui, voltei aqui no Brasil e fiz doutorado. Doutorado na PUC do Rio. Eu finalizei em 97, mais ou menos. Tá. E fiz depois professor visitante no LNCC, Laboratório Nacional de Comissão Científica, que foi realmente o que eu me dediquei. Tá? Outra coisa que eu tive realmente na minha formação, o mestrado eu fiz em otimização estrutural. Meu doutorado eu fiz a parte de mecânica de fluidos, do CFD, ou mecânica de fluido computacional. Por um lado foi bom para mim, porque eu juntei as duas áreas, sólidos e fluidos, mas por outro lado me prejudicou um pouco. Eu fiz uma vez um concurso, incluso no LSC, e um cara me falou, acho que você não sabe o que quer. Você está fez mestrado em estruturas e fez doutorado em fluidos. Mas se você ver realmente os pesquisadores assim, que são mais reconhecidos, eles têm realmente uma bagagem de todas as áreas. Isso ajuda muito. O que eu fiz no meu mestrado me ajudou no doutorado, apesar de serem diferentes, tá? Mas para mim foi bom realmente. Tá? E agora continuo nessa área de mecânica de fluidos aqui no departamento. Ou seja, minha pesquisa é baseada em mecânica de fluido computacional, especificamente em otimização topológica aplicada a fluidos. Depois quizás você vai se interar que coisa é isso nesse assunto, tá? É um assunto que começou nos anos 80, 90, está muito difundido na área automotriz. As autopeças são feitas já utilizando a ferramenta de otimização topológica, tá? Só que quando começou, não tinha a ferramenta para construir os elementos desenvolvidos através da otimização topológica. Aí surgiu o que se chama manufatura aditiva, não? Que é impressora 3D. Agora sim, realmente se casa a teoria com realmente o processo de fabricação. Você consegue agora realmente juntar as duas coisas. Às vezes você faz o pessoal da academia, não? Desenvolve um assunto que ainda não tem como aplicar ou não tem como produzir. Mas a outra área vai criar ferramenta para depois realmente implementar isso ali. Tá? Bom, essa é um pouco minha história, não? E meu sotaque, realmente, pessoas que vocês, em algum momento você vai sair, e é bom sair realmente para outro país, tá? Um conselho, não se juntem com brasileiros, tá, gente? Esse foi meu erro. Quando eu cheguei aqui, juntei com peruanos. Então foi difícil, realmente, e ainda também é difícil tirar o sotaque. Tá? Então você vai morar em outro país, junte-se com o pessoal nativo, que realmente você aprende rápido a língua. Obrigado. Obrigado. Agora o José Joaquim vai falar sobre a história dele. Tá. Bom dia a todos. Eu também tenho sotaque, mas não de origem do espanhol. Eu sou africano, de Cabo Verde, vocês já ouviram falar? Um dos 5 países da África que falam português. Fica no Atlântico, né? Eu costumo brincar que é no centro do mundo, né? Quando você bota América do Norte, Sul, Europa e África, a gente fica mais ou menos lá no meio, no centro do mundo, por isso é que eu falo assim geograficamente. Então, já falou, meu nome é José Joaquim Conceição Soares Santos, parece nome de português, mas me chamam JJ aqui. Mas diferente do Juan, eu não fiz graduação lá no meu país, eu vim para cá, eu tenho mais tempo de Brasil do que vocês, eu acho, tenho 27 anos aqui. A Thaís, não sou só eu aqui de Cabo Verde, aqui no CT, a Thaís tem 2 colegas meus, o Helder, que dá aula também para mecânica, eu acho que a parte de ótica. Tem o Jair, que era o coordenador do Labitel, né? Então somos 3 aqui, só que o Jair fez graduação, mestrado e doutorado aqui, o Helder fez tudo na Federal Fluminense e veio. Eu fiz na Universidade Federal de Itajubá.
que é uma universidade que agora em novembro vai fazer 110 anos. É a universidade mais antiga e começou com engenharia lá atrás e é uma universidade focada na área de energia. Então eu trabalho com a área de energia de um modo geral, mais em sistemas térmicos, tá? Fiz a graduação, então, mestrado e doutorado em engenharia mecânica, mas em conversão de energia. Aqui eu estou dando aula com o Wagner, o Pedro aqui, agora de Termo 2, mas eu dou também de máquinas e sistemas térmicos, optativas em fontes renováveis, que é uma área que hoje todo mundo tem que pensar nisso, né? Que é o assunto do momento falando. Só falando um pouquinho da minha área, todo mundo aqui é da mecânica? Eu já faço essa palestra, primeira aula, que eu falo para eles. A Thaís, não sei se ela vai concordar comigo, da elétrica, mas geração de energia elétrica é um assunto da mecânica, tá? O grosso é da mecânica. A elétrica é distribuição, transmissão e distribuição. Você sabe? Sim, isso é. E na Unifei isso é, como é que é? Isso é pacificado. Aqui na UFES tem essa ideia, de contrário. Não, mas eu não sou da área de energia, não, eu sou da área de eletrônica. De eletrônica. Você não vai arranjar essa briga comigo. Mas eu converso, eu trabalho com a Carla e a Jussara, que são. A primeira aula que a gente tinha lá no Unifei, muito focada em energia, a primeira aula que a gente tem de geração de energia elétrica lá, a gente chegava no laboratório e tinha, já contei para eles, tinha tipo uma bicicleta ergométrica com um gerador elétrico na frente, tá? Você pedalava para você gerar energia elétrica. Tem gente que acendia, tinha uma tábua assim, ligado com lâmpadas, tem gente mais forte que acendia 10 lâmpadas, outros mais fraquinhos, 5, etc. Isso é para mostrar que o gerador elétrico é parte da elétrica, a máquina é elétrica, mas para você fazer aquele gerador girar, né, você não vai pedalar. Então aí é que tem um mundo muito grande, que só se estuda em engenharia mecânica. Máquinas de fluxo, turbinas, sistemas térmicos, ciclo a vapor, motores de combustão interna, aí é que está a variação. Outra coisa também que eu costumo falar é que aquele gerador elétrico lá, um ruim tem 90% de eficiência, um ruim. O bom pode chegar quase a 100%. Essas máquinas que vão acionar isso, se você não souber escolher, tem de 5% e tem de 60%. É 10 vezes, você erra por 10 vezes. Se você errar na hora de selecionar o gerador elétrico, você vai errar 10% no máximo. Do lado da mecânica, do lado do acionamento, você erra por 10 vezes. Então, assim, só para falar um pouquinho da área que eu me formei, mas assim, para começo de conversa, é isso. Obrigado, professor. Agora a gente vai abrir 10 minutos de perguntas. Se alguém quer pergunta, levanta a mão, fala o nome e pode perguntar direcionado ou para o banco inteiro. Para a banca. Para a mesa. A gente não está avaliando aqui, tá? Tem ali, ó. Tá. Eu, do ponto de vista de línguas, eu não tive dificuldade nenhuma, tá? Eu fui alfabetizado em português, Cabo Verde fala português, com um sotaque um pouco diferente. Não sei se vocês sabem, mas são 8 países formados, chamado CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Eles se reúnem, mas aqui no Brasil não se fala nada disso. E todos os países que falam português falam igual Portugal, tá? Menos o Brasil. Sim, dos 8. Agora, se você juntar a população de todos esses 7 países, não dá a população do Brasil, dá tipo um terço por aí. E se juntar todos os territórios também, não dá o território do Brasil. Em termos de quantidade, só o Brasil fala diferente, mas em termos de quantidade de gente que fala diferente, vocês são a maioria. Tá? Só para situar. Então eu não tive dificuldade nenhuma, porque lá em Cabo Verde a gente assiste 3 novelas no Brasil por dia, você liga o rádio, está lá tocando música brasileira. Isso é uma coisa que acontece em todos os países que falam português, tem uma fluência
da cultura brasileira daqui para lá. O que não acontece. Ao contrário. Tudo que eu estou falando aqui não é uma crítica, é uma consultação, tá? Crítica construtiva. O Brasil é um país lusófono que não exerce a lusofonia. E é um país latino que não exerce a latinidade. Em Cabo Verde, a gente fala português, mas os países da África, que são nossos vizinhos, falam todos francês. Então é obrigatório falar francês em Cabo Verde, como segunda língua. Aqui no Brasil, vocês não estudam espanhol, deveria. Eu sei que vocês sentem, mas a gente é maior, mas deveria. Eu sei que algumas pessoas. Aí o Brasil, por exemplo, eu já vi brasileiro falando com argentino em inglês, não faz sentido. São duas línguas latinas bem próximas e vocês vão num mundo desconhecido para vocês, que é uma língua grande de origem latina, para conversar. Quer dizer, nem você está falando da sua, né? É mais fácil falar um portunhol. Pues yo mediante o tempo. Comparando com É mais fácil você falar um portunhol ou um espanholês, que é muito mais fácil, dá para se entender, do que vocês irem num lugar desconhecido para conversar isso. Eu não tive dificuldade então com comida, língua. Vocês é que têm dificuldade. Algumas coisas chocavam. Quando eu cheguei aqui, entrevistavam algum português da televisão, tem legenda embaixo, eu falei, meu Deus do céu. Porque vocês têm dificuldade para entender, realmente. É diferente? Mas também um pouco de falta de vontade, tá? Vontade cultural, né? Se vocês escutassem música portuguesa em algum momento da vida, se eu passasse algum filme português aqui, vocês não teriam essa dificuldade. Não é porque o português no Brasil é mais fácil que eu sempre entendi vocês, e vocês, no começo, 27 anos atrás, eu tinha que ficar repetindo. Não é por causa disso, é porque eu acostumei. É tudo uma questão de costume, de assistir novela e por aí. Mas assim, de um modo geral, assim, culturalmente, cara, eu não tive dificuldade. Mas vocês sabem que tem umas palavras que têm um sentido totalmente diferente, não é isso? Então, por essas coisas eu passei, né? Só para dar exemplo, a palavra rapariga. Eu cheguei a chamar uma menina de rapariga, falou, rapariga só se for a mãe. E eu não entendi por quê. Rapariga significa feminino de rapaz. Tanto é que vocês passaram a dar sentido contrário para isso, e vocês não arrumaram um substituto, tá? Não existe feminino de rapaz no português do Brasil. Existe garoto, garota, moço, moça, rapaz não tem. Vocês entenderam? Por quê? Porque não é aquilo que vocês falam aqui. Ele tem um significado que é feminino. E muitas outras coisas. Essas coisas eu tive que prestar atenção para não falar. Tá? Mas o resto é tranquilo. Obrigado pela pergunta. Então, eu sempre quis ser professora. Eu queria fazer matemática, porque eu gostava de matemática, né, na escola. A gente tem ali matemática, física e tal. Matemática era muito fácil para mim, o resto não era tão fácil, eu queria ser professora de matemática. E aí, quando eu estava no terceiro ano ali, naquela fase de escolher curso e tal, muita gente falava que, mas daqui a 4 anos, pode ser que você não queira mais ser professora. Aí você vai fazer matemática, e aí tem aquela visão que é um pouco limitado, né? Acho que quem faz matemática só pode ser professor, só tem esse caminho. E aí eu comecei a ficar com medo, assim. E meu pai é engenheiro eletricista, e aí eu escolhi no dia, porque vocês não são dessa época, mas na nossa época a gente ia fazer a inscrição na Caixa Econômica Federal. A gente ia com o papelzinho lá, ficava na fila, entregava o papelzinho. E aí, eu tava na fila da Caixa, não tava selecionado ainda, assim, o curso que eu ia fazer. Porque eu fiquei nessa de que, vai que eu termino matemática e eu não quero ser professora e tal. Aí eu escolhi fazer engenharia elétrica. Aí eu fiz engenharia elétrica e quis ser professora da mesma forma. E essa coisa de não ter professoras mulheres é muito curioso, porque hoje o nosso departamento elétrico, ele tem, a gente está aumentando, assim, o contingente feminino, né?
Aí quando eu entrei, até a Zezé, que é uma colega minha lá, falou, eu fico feliz toda vez que sai um homem e entra uma mulher, né? Porque você tá trocando assim. E eu entrei na vaga do professor Manuel Grau, que faleceu, e aí eu entrei na vaga dele. E inclusive acho que ele era português, eu não conhecia ele pessoalmente, só sabia quem era. E aí... Não, ela falou, ele era português. Ah, porque você estava falando sobre isso. Eu conto que eu sou africano, mas fica um sotaque. Não! Mas é verdade, os meus amigos falam, eu tô na sua terra. Ah, você tá em Cabo Verde? Não, tô em Portugal. JJ, você vai poder ser cancelada. Não, eu só falei que ele estava falando que a gente não exerce a nossa lusofonia. Mas aí, agora fiquei com vergonha. Mas aí... e eu acho que é curioso isso, porque no meu primeiro período, eu tive uma aula, eu tinha aula com a Raquel, que é professora de elétrica, e eu lembro daquilo me marcar muito, porque ela era uma mulher que estava ali dando uma aula de engenharia, né, porque a gente tem aquelas aulas de matemática e tal, né, no primeiro período, e eu lembro que aquilo me marcou muito, até hoje, assim, as minhas, que hoje são minhas colegas, né, que foram minhas professoras, elas têm uma força, assim, sabe, na minha formação. Coincidentemente, eu só tive boas professoras mulheres. E eu acho que essa coisa de você ter uma mulher feminina, uma mulher dando aula pra você, isso é uma coisa que, assim, eu sinto isso, né? Eu senti isso, assim, dá uma coisa que, eu posso isso também, né? Então é uma pena mesmo que você vai nesses cursos mais de engenharia ou técnico e tem tão poucas professoras, né? Porque falta essa representatividade mesmo, né? Esse espelho, assim. Eu queria observar aqui que esse movimento está mudando. Felizmente está mudando com o tempo. Quando eu estudei, eu fiz engenharia civil, apesar de ser professora mecânica, eu sou engenheiro civil, formado na UNB. A minha turma de engenharia formandos eram 20 formandos, 3 mulheres. Já era muito. Algumas turmas depois teve até mais e tal. Hoje nós temos 16 alunas na turma de introdução à engenharia mecânica, que é uma grande coisa. Teve uma época, quando eu estudei na UNB, por exemplo, a engenharia mecânica inteira, eu acho que tinha uma aluna. Da UNB. Na época eu estava em engenharia elétrica, acho que uma ou duas também. A mecânica tinha um pouco mais, a civil tinha um pouco mais, mas era muito pouco também. E isso está mudando. E hoje em dia a escolha também está mais fácil hoje em dia, por conta do Enem, as pessoas tentam para onde dá para fazer. E também a gente não precisa pensar essa coisa, vou dar aula ou vou atuar na profissão. A gente não sabe para que lado a gente vai. Eu sempre quis ser engenheiro civil, fiz o curso de engenharia civil, adoro engenharia civil e acabei fazendo um doutorado em engenharia mecânica. Né? E vim dar aula de engenharia mecânica, sem que isso negue o fato de eu gostar de engenharia civil, mas tudo isso que eu tenho uma relação total com civil ou mecânica, não há diferença entre uma coisa e outra, e a gente faz. A outra coisa que eu queria observar, tanto o Juan quanto o JJ comentaram, dos sotaques, a gente tem que acostumar, né? Realmente a gente não usa a nossa ortografia, a gente não se sente parte do Brasil, se sente muito isolado, né, dessas coisas, o que é uma pena, e a gente tem que acostumar os nossos ouvidos, a gente tem que fazer. Eu sei que para os alunos normalmente é difícil entender uma pessoa com sotaque, mas todo mundo tem sotaque. A gente, eu faço curso de inglês desde pequeno, eu falo inglês perfeitamente. Não fala. Eu morei 6 anos e meio nos Estados Unidos, eu tentava falar muito perfeitamente, e a gente nunca vai falar perfeitamente, porque ninguém fala perfeitamente. Ninguém fala português brasileiro do mesmo jeito um do outro, cada um tem o seu jeito de falar. Você vai para outro lugar do Brasil e fala pocá, que a pessoa vai te olhar com o olho desse tamanho, né? Que ninguém fala pocá, só aqui no Espírito Santo. Então, deixa eu acrescentar alguma coisa aqui, que um grande ator, Miguel Falabella, que vocês conhecem, falou que desde criança o pai dele falava assim, quando eu via alguém zoando com o sotaque, ele falou assim, presta atenção,
se você está falando com alguém com sotaque, presta atenção que de repente ele conhece, ele fala uma língua a mais que você. Aham. Então só para. Mas assim, também citando alguém, tem um grande físico americano, a Thaís, a pergunta que ela fez para a Thaís, fizeram uma pergunta sobre mulher, não sei se vocês viram, tem um vídeo no YouTube, e ele falou assim, fizeram uma pergunta para a mulher, e falou assim, alguém da mesa responde, tinha só uma mulher na mesa. E ele falou assim, eu quero responder. E ele brincou, obviamente não sou fêmea. Ele falou assim, mas eu fui preto a vida inteira, ela é um negro. É porque é a mesma coisa, eu vou fazer a mesma coisa com a pergunta de representatividade. Eu sou um preto africano que, quando eu cheguei aqui no Brasil, a coisa que mais me assustou é ter, na estatística, que tem cerca de metade da população de negro, e eu não tenho aluno negro aqui, na sala de aula, preta só eu, praticamente. Raramente pintam um negro assim. Isso é uma coisa que... Isso é triste, do jeito que a Thaís falou, por isso eu falei, tem certa semelhança, assim como é importante ter professora mulher para você ver naquele lugar. Isso é muito importante também, é importante, eu me vejo como alguma coisa, ter alguém preto, para quando ter um aluno preto, por exemplo, agora eu estou vendo aqui, eu contaria uma só, que eu estou vendo assim, né? E isso não é representatividade no Brasil. Não é. Assim como de mulher, tem mais mulher no Brasil do que homem, não é isso? 52 a 48. Isso não está representado, a gente tem que começar a olhar essa coisa de representatividade. Como é que a gente poderia fazer? Tá, tem algumas políticas afirmativas que eu acho que não é a solução, mas tem umas coisas de base que a gente poderia trabalhar. Uma educação igual para todo mundo. Por exemplo, um exemplo de Cabo Verde. Em Cabo Verde só tem, quando você tem em Cabo Verde, você fala que você tem filho na escola particular, é vergonha. Porque você vai para a escola particular para pagar, para aprender, deixar de ser bobo, perder o direito na pública, para depois prestar prova na pública para voltar para o sistema. Quando você tem uma educação onde todo mundo vai para a mesma escola, isso é o primeiro passo. Aí a gente pode usar a palavra meritocracia. No Brasil não dá para usar isso. Não dá, porque algumas pessoas tiveram algumas vantagens a mais. Eu costumo falar que eu sou, no Brasil, um preto de privilégio branco. Privilégio branco não é de cor, tá? É um termo, vocês conhecem esse termo. Eu tenho privilégio branco no Brasil. Por quê? Porque eu estudei em Cabo Verde, eu cheguei aqui, feito colégio lá, e eu entrei numa universidade. Na época que eu entrei numa universidade, na minha universidade inteira tinha 8 pretos lá. 3 senegaleses, tantos angolanos, não tinha um preto brasileiro na época. Então, só para acrescentar que você fez a pergunta, mas ela está aqui também, que eu estou vendo. Isso é muito bom, tá? Isso é muito bom, você está num lugar e você vê na televisão, você vê preto na televisão, você fala assim, não, eu posso chegar lá. Isso é um sinal muito importante. E essa discussão, vou puxar um pouco o seu gancho também, e essa discussão da raça, ela parece que é até mais difícil do que a discussão do gênero hoje em dia, né? Hoje em dia a gente está falando muito sobre mulher, né? Principalmente nas áreas de engenharia, nas áreas de tecnologia, e aí quando a gente puxa o gancho da raça, parece que é mais difícil. Parece que as pessoas que tem mais dificuldade assim de discutir esse tema, né? É um debate que parece mais complicado assim do que o debate do gênero. Eu acho que está na mesma coisa, mas em termos de estatística, aqui no CT, vocês estão no CT, quantos professores pretos você tem só para... Eu tenho de química? Pois a mesma coisa, tá? Que eu saiba, somos 6 aqui. Aqui no CT ou no CT? Eu CT? conheço o Edmilson da ambiental, acho que 5 ou 6. E 3 são africanos. Sim.
Olha aqui, é a mesma coisa, tá? Ou seja, eles vieram porque estudaram na África, que eles tiveram uma educação que muitos pretos aqui não têm, na África, tá? E aí a gente fica com esse negócio falando assim, na África, mas o povo lá na África está tendo mais acesso, o povo preto, mais acesso do que o povo preto no Brasil. Isso é triste. É mesmo. É muito mesmo. Eu queria perguntar um negócio aqui sobre... Falou, a nossa população, a população do Brasil é maior que a população do Fora. Então deveria ter um número expressivo. Aí você vê até Salvador, Salvador é a cidade com mais preto fora da África, né? E até lá, assim, você chega em Salvador também, você vai nos lugares. No Brasil, assim, é visual. Riqueza tem cor e pobreza também. Você chega num lugar onde só tem preto, você vai, lá tem maioria de pobre. E você chega num lugar de maioria tem branco, assim, até em Salvador isso acontece. Onde, estatisticamente, é a cidade com mais preto fora da África. Não, eu queria aproveitar um pouco sobre isso de gênero, não? Que o pessoal fica brigando, não? Que deveria ser uma representatividade 50% homem, 50% mulher nos trabalhos, mas isso nunca vai chegar. Não tem como, gente. E que cada gênero feminino tem suas características. E cada um aproveita isso ali. Por exemplo, eu tenho uma empresa que eu vi na chinesa que monta artefatos eletrônicos. Todos os trabalhadores são mulheres. Por quê? Porque a mulher tem mais paciência que o homem. E tem características diferentes. Então, isso de conseguir representatividades 50% homem, 50% mulher, eu acho que isso nunca vai ser chegar. Tá? Depende da, por dizer assim, habilidade de cada pessoa também. Tá? Só queria lembrar isso daí. Não, eu concordo com o Juan um pouquinho, tá? Eu não quero monopolizar, eu concordo com ele um pouquinho. Tem especificidades que são maior, que as mulheres têm mais, são características, as mulheres são melhores, mas tem esse problema de representatividade, tá? Esse vídeo que eu falei para vocês desse preto americano, que é hoje um dos maiores cientistas do mundo, ele fala isso. Tem isso que você falou, mas um monte que a gente tem com mulher e negro vem dessa falta de representatividade. Ele contou que quando ele era criança, ele falava que queria ser um cientista e falava para ele: meu filho, você não quer ser jogador de basquete? Porque eu, negro, né, nos Estados Unidos, jogador de basquete. Aqui no Brasil seria falar: eu quero ser um cientista. Rapaz, você não pensa melhor ser jogador do Corinthians? Vai tocar pagode? Não é isso? Então você é desincentivado. O Juan tem razão, sim, tem a questão de habilidade, mas a gente tem um problema de ser desincentivado desde o início. Para a mulher, estou falando agora para a mulher ou para negro, tá? Tanto é que hoje tem mais mulheres na engenharia do que antigamente. Isso por quê? Porque as coisas vieram mudando e o Melano falou: felizmente está mudando, só que muito lentamente. Essa diferença também existe uma certa diferença, sim, mas muito dessa diferença é cultural. É da sociabilidade também, né? Educação, assim como muita gente, né, que está na dúvida de fazer o curso de engenharia elétrica ou de matemática, seria aconselhado a fazer matemática, porque pelo menos você vai ser professora. Eu tenho certeza que tem muita gente que recebe o outro lado durante toda a minha vida acadêmica, assim, tem um pouco essa piada, assim, né? Hoje em dia tem menos. Hoje em dia a piada é outra, né? Hoje em dia a piada é se você trabalha ou se você só dá aula, né? Mas que tem essa piada do: nossa, mas você é mulher na engenharia? Tipo, como é que é isso, né? Eu acho que às vezes as pessoas têm uma preocupação também, as pessoas da família, né, tem essa preocupação de: poxa, você é a única menina e você sai com esse monte de menino, as pessoas que estudam comigo, eu vou sair com quem? É isso aí, né? Mas eu acho que a questão dessa diferença cultural, eu acho que tem a questão um pouco da sociabilidade, que as mulheres, elas são
elas são sociabilizadas isso em casa, a gente é criada para isso, para ser mais dócil, né, para ser mais comportadinha, né, ó, fecha a perna, não pode ficar de perna aberta, isso é coisa de moleque, né, essa coisa assim, e se você não tá arrumada, poxa, mas você não vai pentear o cabelo, né, e você é tão sisuda, você não vai dar um sorriso, e eu acho que essa pressão que a mulher recebe a vida inteira, assim, que não é por mal, né? Minha mãe, ela não olha pra mim e fala, minha filha, você não vai pentear o cabelo porque ela me odeia, ela me ama, né? Não é isso. Mas essa coisa que a gente vai passando pra frente pras meninas que vêm, ela tá muito incrustada na nossa sociedade, assim. E é muito difícil mesmo você tocar e você falar, não, eu sou mais organizada porque eu sou mulher, porque eu nasci com o gene e tal, ou eu sou mais porque eu fui sociabilizada para isso. Então, a gente vê muito hoje em dia essa discussão até de brinquedo de criança, né, que a menina brinca de Barbie, o menino brinca de, sei lá, Hot Wheels, carrinho, e Hot Wheels é carrinho, né, e, sei lá, não sei, não tenho filhos. Mas, enfim, e eu acho que a gente tem ações no nosso dia a dia que elas, de alguma forma, que foi o que o JJ falou, elas incentivam ou desincentivam. Então, se você tem 2 filhos, uma menina e um menino, e se você diz que essa menina está sempre linda, uma princesinha, e o seu filho é sempre muito esperto e sapeca, você está incentivando 2 coisas diferentes. E essas são coisas que a gente faz sem perceber. E eu, às vezes, me vejo fazendo... Eu sou muito bocó na sala de aula, eu falo muita besteira, né, e tal. E às vezes eu me vejo fazendo piadas que depois eu falo, putz, essa piada não era pra fazer, né? Então eu acho que essa coisa agora, né, do português, né, que eu falei aqui, que eu brinquei e tal, você é cancelado. Mas a verdade é que a gente tem essa socialização que ela é machista e é racista também, né? Então, quando a gente vê uma pessoa... o meu pai é preto também, e aí a minha mãe conta, tá gravando, minha avó não pode assistir isso. A minha mãe conta que quando as pessoas conheceram ele, que rolou essa coisa do que, não, mas ele é preto, mas ele é tão bonito, mas por que mais, né? Tipo, como é que é isso, né? Não pode ser assim. E aí, eu acho que a gente precisa... no nosso dia a dia, eu acho que o que a gente pode fazer é olhar um pouco para essas coisas e de repente perceber essas diferenças que acontecem e tentar ser um pouco um agente de mudança, assim, né? Então não dá para só, não sei se a gente vai ver 50% mulher, 50% homem, não sei se a gente vai ver um dia, não sei se eu vou chegar a ver um monte de aluno preto por aí, sendo engenheiro e colegas pretos, talvez não, né? Mas eu acho que existem algumas atitudes que a gente pode fazer diferente, assim. Não tô aqui nem para dar respostas, eu acho. Mas eu acho que a gente não pode ignorar que nós estamos perpetuando o racismo e o machismo porque a gente foi criado assim. Né? A gente está nessa sociedade, assim. Enfim, acho que era isso que eu ia falar. Alguém fala para vocês? Quero fazer mais perguntas. Para mim, ponto de vista não atrapalha, porque você às vezes tem outra visão. E isso ajuda muito a abrir, às vezes você está, no meu caso, por exemplo, eu fiz otimização em estruturas, certo? No mestrado. No doutorado, eu fiz em mecânica de fluidos. Só que eu precisei uma coisa de otimização. Se eu não tivesse feito meu mestrado em otimização, estaria rolando ali no doutorado, quebrando a cabeça e não consegui. Então, também me ajudou. Então, essa visão, assim, mais aberta, ajuda muito. Por exemplo, a maioria dos professores conhecidos, assim, no mundo, que pessoas chamam, não, que são, que expandem o conhecimento humano, se você vê os livros,
Por exemplo, o professor Reddy, não? Ele escreve livros em sólidos, fluidos, matemática. Ele tem uma variedade de livros. Nosso amigo, seu cunhado, Glaucio Paulino, ele está onde agora? Está no Princeton. Princeton, professor em Princeton. Agora ele estudou comigo e ele, na graduação, fez todas as optativas. E não vejo comentou comigo. Animado, hein? Optativas de todas as áreas. Tava animado, hein? Estava muito animado, ele até se arrependeu, ele falou, eu fiz muita coisa. Mas é por isso, ele tem uma visão completa, ele não tem uma visão de parte da coisa. Uma visão ampla, né? É, isso ajuda muito realmente. Tá? Fez mestrado na PUC do Rio, fez doutorado em Cornell e acabou ficando nos Estados Unidos porque não deixou de ser jovem. Isso é muito bom. Eu não tenho, tá? Eu sou muito fechado. Saiu da minha área, eu já não sou muito. O destino me fez assim. Em Cabo Verde, nos últimos 3 anos, você escolhe a área do colégio. Exatamente. O meu filho adora biologia, ele me chama de burro toda hora. Eu sou um ignorante em biologia. E ele não tem paciência comigo. Que ele é TDAH, né? Ele não pode ser, eu falei para ele, você não pode ser professor, porque ele não tem paciência. Você erra, eu já te falei, tem 14 anos. E ele detona qualquer livro de biologia que você passa para ele. Eu não estudei biologia o suficiente, porque nos últimos 3 anos do colégio, eu fui para a área científico-tecnológica. Lá em Cabo Verde é assim, com 15 anos você tem que escolher. Aí eu fui para científico tecnológico, eu estudava só matemática, física, desenho, química, etc. Aí eu fiz graduação em mecânica, lá no Unifei, muito voltado para energia, e eu fui para a área de energia. Eu sou tão fechado que a gente é da área de termofluidos, né? Seria térmico, mas eu sou mais térmico. Se eu tiver que dar hoje mecânica dos fluidos, lógico que eu estudei isso, eu vou ter que relembrar. Tanto é que eu dou aula só de termo 1, termo 2, máquinas térmicas, né? Eu não sou assim tão aberto e me faz falta. É o que eu estou só para concordar com eles. É muito bom você sair um pouquinho da sua caixinha, né? Mas não muito, não? Não muito. Inclusive para concurso, tá? Para concurso dá problemas. Para concurso dá uns problemas, tá? Tem gente que concurso é para doutor. Alguns concursos falam assim, graduação é mecânica e doutorado é mecânica. Eu tenho o Marcelo Ayolf, por exemplo, ele fez graduação em engenharia de petróleo, mestrado e doutorado em mecânica. Tem um monte de concursos que ele não consegue, porque fala graduação em mecânica e doutorado em mecânica. Dá esses problemas também. Mas isso está mudando, tá? Os novos concursos estão abrindo graduação em engenharias e afins e doutorado em engenharia, entendeu? Então, mas já foi complicado. Eu acho que a universidade ela está aprendendo a ser mais multidisciplinar, né? Sim. Acho que eu também tenho isso que você falou assim. Eu fui para eletrônica, né? E aí agora essa coisa da energia está muito, como você falou, assunto do momento. E eu às vezes eu fico assim, não parece nem que eu sou engenheira elétrica, porque eletricista. Pô, vai bater aqui em mim. Parece nem que eu sou eletricista, porque eu sei muito pouco disso, né? Mas eu acho que a gente está aprendendo, assim, eu acho que a universidade ela tá inclusive sendo pressionada a ser mais multidisciplinar, né? Eu tenho trabalhado muito com extensão e na extensão é importante ser multidisciplinar, então eu acho que a gente está aprendendo isso, assim. Eu acho que em termos de conhecimento pessoal, é importante a gente ter pelo menos a mente aberta para todos os conhecimentos. E nem todos os conhecimentos de engenharia só não, todos os conhecimentos de história, política, né, sociologia, enfim, porque o ser humano ele é muito complexo, né? Só queria comentar com isso aí, que a vezes não sempre você sabe tudo. Tem uma profissão que chama, que eu estava lendo num artigo, que tem uma pessoa que sabe tudo, mas não sabe nada. Ele sabe tudo, mas não sabe nada. Como assim que não sabe tudo, não sabe nada? Mas ele sabe um assunto, conhece, mas não aprofundamente, mas sabe quem faz. Uhum. Então essa é a profissão do futuro, quer dizer, não? Você sabe tudo, mas não sabe nada. Sabe quem faz. Não sabe onde procurar, né? Pois é. Essa é a ideia também, tá? Não é dividir muito. Obrigado. Eu queria perguntar essa questão de como que foi tomar a decisão, quero cursar
Para todos. Você tem isso? Olha, no meu caso, que ela citou o meu caso, 15 anos, eu tive que escolher a área. Tem gente que se assusta, em Cabo Verde não é normal. Aos 15 anos você já sabe as matérias que você tem facilidade. Lógico, eu já sabia que eu tirava as melhores notas em matemática, em física, em química, e tinha uma área científico-tecnológica que tinha essas disciplinas. Na engenharia mecânica, como é que eu caí? Meu pai era da área civil, porque ele fazia para virar engenheiro civil. Primeira vez que eu saí para formar, Cabo Verde não tinha curso de engenharia, eu fui parar na ex-União Soviética. Eu morei em Azerbaijão. Eu leio todas as palavras em russo, porque eu estudei o alfabeto. Tá? Então, eu fui parar lá para fazer engenharia civil. Porque eu não sabia que engenharia eu queria. Eu queria alguma coisa que aplicasse matemática e física. E eu sempre soube que eu queria ser professor. Desde os 14 anos. Tá? Eu falava assim, eu quero ser... E eu fui professor durante 6 anos. Eu entrei na graduação com 26 anos. Então, eu entrei na primeira graduação com 26 anos. Porque eu terminei com 18 anos lá, fui para a União Soviética, eu voltei e fiquei dando aula em colégio. E quando eu vim para o Brasil, eu conheci um professor que falou assim, brincadeira com os engenheiros civis, né? Ele falou para mim assim, você é um cara tão bom em física, por que você vai desperdiçar esse conhecimento fazendo engenharia civil? Ele estava vendendo o peixe dele, é engenheiro mecânico, formou aqui em Recife. Ele falou assim, você está estudando a física, tem estática, dinâmica e cinemática. Ele falou assim, civil é só estática, cara, nada gira, coisa, então... Nada gira, tá tudo paradinho. Tudo paradinho. Não é graça. Ele fez isso. Aí eu falei assim, ele me convenceu, lógico, não é verdade isso, mas ele me convenceu, eu falei assim, tudo bem, então eu vou fazer mecânica, ele me buzinou na minha cabeça mesmo, me convenceu, mecânica, você aplica em tudo, eu falei assim, não, então é isso que eu vou fazer. Pode falar. Tá, tudo bem. Eu vim parar na engenharia mecânica, mas talvez influência do meu pai, porque meu pai ele era caminhoneiro, eu sou um filho único. Então eu era ajudante dele, então eu gostava de montar esse negócio, então sempre já tinha de criança essa ideia de engenharia mecânica. E eu lembro que uma vizinha me perguntou, eu não gostava de matemática, eu era ruim na matemática, que coisa você quer seguir? Tinha 15 anos. Engenharia mecânica, então você tem que saber matemática. É mesmo? Tu quer aprender, tu quer me virar. Tu quer aprender a gostar, né? Tem que gostar de matemática, você precisa um pouco. Não a fundo, mas pelo menos uma ferramenta que você precisa. Então aí segui realmente a engenharia mecânica. Tá? Outra coisa, quando eu finalizei minha formação em engenharia mecânica, eu não sabia, eu não gostava realmente de ensinar. Queria ser pesquisador. Mas acabou o dinheiro, então eu vou trabalhar. Entrei no exército, fui tenente do exército do meu país, fiquei 1 ano, mas eu quero seguir realmente o mestrado. Renunciei, comecei, mas acabou o dinheiro. Tive novamente outro emprego. Aí eu fiquei, não, agora sim. Fiquei 2 anos no outro emprego, renunciei novamente e fiz um mestrado lá no Peru. Comecei um mestrado no Peru, em motores, que eu gostava muito da parte de motores. Era um professor que tinha feito doutorado na Rússia e eles são muito bons na parte de motores. E tudo animado. E éramos 7, que foi a primeira turma de motores. Aí um meu amigo do 7 não conseguiu um cartaz da COP sobre mestrado. Eu falei, vamos ou não vamos? Aí nós saímos 4 amigos e vinimos para o Brasil. E a primeira vez ele falou, ele vendia com sua família, ele era esposa de 2 filhas. Mas você não quer me acompanhar? Vamos por terra? Vamos, eu, sozinho. 7 dias de viagem no ônibus. 7 dias. Caraca! 7 dias, só um dia dormindo num hotel. Meu Deus! Que era mais barato, não que era muito caro por avião. Avião, né? Havia 2 crianças, acho que 3, 4 anos, a esposa.
Cara corajoso. Caramba, é verdade. Ele voltou para o Peru. Dos 4, 3 ficamos De aqui. avião ele voltou pro Peru. Hã? Ele voltou pro Peru de avião. De avião. Ah, não, você sabia. Não tava, não. E Eu ando de realmente, motores, eu não gosto de carro. Eu não dirijo. Os alunos sabem. Não tem nada a ver, eu vou fazer mecânica porque eu gosto de carro. Eu não gosto. Eu não tenho carro. Não dirijo. E eu dou aula de turbinas, de motor, eu adoro aquele lugar. Eu brinco com o pessoal, se tirar aquele motor do carro, parafusar no chão, Você vai achar colocar melhor. um Né? gerador, aí eu me apaixono. Tá? Então não tem nada a ver esse negócio Continua. Da coisa de matemática, eu sempre comento com os alunos que estudar é um negócio muito chato. É. Estudar dá sono, estudar cansa, estudar é uma coisa terrível. Agora, uma das melhores coisas na vida é aprender. Aprender é muito bom. Infelizmente, a gente ainda não descobriu um jeito de aprender sem estudar. Mas assim, quando a gente não gosta de uma coisa, a melhor forma de encarar é, infelizmente, sentar e estudar um pouco. Porque aí a gente passa a gostar. Tudo que a gente aprende bem, a gente passa a gostar. Não é à toa que esses assuntos existem. Eletrônica, gente, que coisa horrível. Ai, que horror. Porque aprendeu. Depois que você aprende, é uma maravilha. Mas enquanto você não aprende, eu não aprendi direito. Então, eu tive uns cursinhos de instalações prediais elétricas. Terça e quinta, 5 a 7 da noite, lá no CT2, sala 3. Eletrônica básica, professor. Pode ir lá. Caralho. Aí eu vou passar a gostar. É, talvez. Então, só para chamar a atenção, que aí a matemática era isso. Você não sabia direito e você não gosta. Quando você começa a estudar, eu não tenho nenhuma dúvida da sua competência em matemática, que a gente já trabalhou junto. gente, façam uma experiência, vocês. Façam uma experiência. Estudem e tirem 10. Vai ver o prazer que você vai sentir. É muito gostoso também. Tirar 10 é bom, né? Eu tenho uma história que é parecida, mas diferente. O meu pai é gerencista, né? Ele tem uma empresa de telecomunicações e ele ia fazer instalação, eu ia junto. Eu adorava trabalhar com meu pai, eu tinha 3 anos. E aí eles contam até hoje que meu pai ficava debaixo do equipamento e eu deitava junto para ajudar ele. E sabia, minha filha, dá a chave de fenda, sabia o nome das chaves todas, eu era instrumentista dele. Então tinha essa coisa, né? Sempre gostava, né, de estar ali e trabalhar com meu pai. A minha irmã, por exemplo, nunca gostou. Minha irmã hoje é arquiteta. Nunca gostou de trabalhar com meu pai. Eu gostava, eu ia junto, não sabia o que estava acontecendo, mas eu adorava. E eu tinha muita afinidade com matemática. E aí, enfim, aí tem essa história de querer ser professora, não sei o que e tal, eu fui pra engenharia. Só que tem uma coisa, tem um segredo, que não é um segredo, que muitas pessoas sabem, que eu quis largar o curso todos os semestres. Até hoje, de vez em quando eu fico, será que era isso mesmo? Todo semestre eu queria largar. Mas a minha mãe, e eu falo muito dos meus pais porque realmente eles são muito importantes na minha vida, assim, a minha mãe, ela é muito pé no chão. E aí ela falava assim, tá, você vai largar pra fazer o quê? Aí eu falava, não sei. Bom, então enquanto você não descobre, você fica aí. E tô aqui. 16 anos depois. Assim, não, mas eu já fiz tantas semanas, eu vou até o fim desse semestre. Aí você vai ficando. Aí depois você fica assim, não, mas eu já fiz o curso até agora, já fiz 2 anos, 3 anos, não vou largar agora não, aí continua. Mas assim, mas é muito comum eu tô lá preparando pra dar aula e eu fico, cara, eu não sei isso. Não é isso que eu devia ter feito, eu devia ter feito outra coisa. Mas tô aqui, eu tô enganando as pessoas, tô aqui enganando as pessoas desde 2007. Então assim, por que eu tô contando isso? É que essa coisa da escolha, deixa a gente muito pressionada, eu acho, sabe? De você ter que escolher, né? Você tem que escolher com 15 anos para que área você vai, ter que escolher com 17 anos que faculdade você vai fazer. Isso deixa a gente muito ansioso, eu acho, assim. No fim das contas, a vida ela põe uns caminhos meio tortuosos pra gente, né? E sei lá, eu acho que hoje em dia eu tenho tatuado no braço a beleza de ser uma eterna aprendiz. Porque pra mim é um pouco isso, assim, né? É fazer meio o melhor que eu puder com o que a vida me dá, assim. E a minha escolha para engenharia foi meio isso, essa coisa de ali acompanhando meu pai com 3 anos e depois querer ser professor e tal.
E aí acho que é isso, eu tô aqui, mas pode ser que um dia eu decida fazer uma coisa completamente diferente. Eu acho que não, né? Acho que agora já tá bom. Não tenham medo de mudar de É. opinião, gente. Não tenham medo. Eu não falei do curso, tá? Eu não falava de desistir do curso, mas eu falei durante 13 anos da minha vida, eu nunca vou morar no Brasil. Vou terminar o curso e vou embora. E eu falei disso no dia que eu fui defender o meu doutorado. Falei, graças a Deus, eu espero que tudo dê certo. Daqui 2 meses, algumas coisas estou em Cabo Verde. Mas peguei um momento aí que a mãe do meu filho estava de trombose pós-parto, ninguém pensa nisso, aconteceu, eu falei assim, e agora? Ela não aguenta, é repouso absoluto, não aguenta ir, filho pequeno. Eu falei, vou ter que trabalhar e ficar aqui um tempinho. Né? Você está aí há 14 anos. Estou aqui há 14 anos, mas agora eu estou doido para voltar. Então agora eu estou de olho quando é que eu posso me aposentar para. Que isso? Chega uma hora. Porque o Brasil é muito bom, tá, gente? Não é ruim, o Brasil é muito bom, mas eu prefiro Cabo Verde. Inveja do Donatelli. Fiquei com muita inveja do Donatelli, aposentou agora. Bueno, yo te ayudo a esse negócio de perguntar, você vai voltar com que saudade do Brasil, tá? Sim, mas aí eu venho de férias. Ele vem de férias. Aqui eu tenho saudade de ir lá e eu continuo. Eu ia voltar. O chefe do departamento, eu dava aula no departamento como um substituto, alguma coisa assim, porque lá não era assim, mas dava aula no departamento em 2 disciplinas. E o chefe do departamento perguntou, mas você vai voltar e tal? E eu estava esperando você continuar aqui e tal. Eu comentei com uma amiga minha, poxa, o chefe me chamou e tal, não sei se eu vivo aqui em Washington, né, nos Estados Unidos. Essa minha amiga falou, Fernando, a primeira coisa que você falou, você me conheceu, foi que você era do Brasil, você estava fazendo doutorado aqui e você ia voltar para o Brasil. Agora que você está terminando, você está com medo, né? Aí eu falei, não, então tá certo. Aí fui lá, falei com ele que não, que eu ia voltar mesmo. Escreveu a base, escreveu. E tá estudando até hoje, professor? Aconteceu aqui, aí eu fui ficando. 5 anos atrás, aí se falava, você quer voltar? Eu falava, ou um pouco mais. Hoje, assim, alguma hora, eu acho que esse negócio assim, a pandemia te faz pensar um monte de coisa. Muita gente refletiu muita coisa durante a pandemia, que você nem pensou. Aí, pensando nesse fica em casa, esse negócio de. Aí muita coisa, muito gatilho assim, aí dá. Hoje eu tenho vontade de. Não tem que ser para ontem. Você fala assim, hoje já começa a pensar no dia de voltar. Eu tenho uma pergunta para a mesa. Hoje em dia tudo é networking, né? Tudo é networking. Eu queria saber de vocês se existe um bloqueio entre as outras pessoas em relação a vocês quando vocês vão fazer esse networking. Seja para pesquisa, parcerias. Você começa? Eu acho que tem uma percepção, eu tenho uma percepção de uma dificuldade de ter credibilidade, assim, das outras pessoas. Eu tenho uma situação particular que eu fiz graduação, mestrado, doutorado aqui, né? Então eu sou filha da casa, eu fui aluna de muitos professores, de muitos meus colegas hoje, e eu acho que existe um pouco essa dificuldade, assim, de me colocar enquanto pesquisadora, enfim. Então, na minha experiência, eu sinto essa dificuldade, que eu acho que tem a ver com essas duas coisas, com ser mulher, com ser novinha, essas 3 coisas, né? Ser mulher, ser nova, que às vezes não me acho tanto. Henrique estava aqui, cadê ele? Ah, lá, ó. Sabe? Semestre passado, eu falei um negócio que ele falou que o vô dele falava. Mas, enfim, eu acho que tem a ver com isso, assim, com essa coisa de ser mulher, de ser nova e ter sido aluna de todo mundo, assim. Mas isso é uma coisa que eu noto, falando sobre a coisa do gênero, né? Isso é uma coisa que eu noto nas conversas com amigas. Assim, eu tenho várias amigas que estão no mercado privado, né? E
trabalhando em empresas privadas e tudo, e que elas falam que existe essa dificuldade, sim, de você... É a mesma coisa da credibilidade, assim, de você, se você fala A, e aí ninguém dá nenhuma moral, mas se o seu colega fala o mesmo A, aí não, tá certo. E isso é uma coisa que parece até clichê, mas elas falam que acontece muito no mercado privado. Aqui acontece também, mas eu acho que tem a ver com essas três coisas. Eu acho que tem a ver com a idade, com o fato de eu ter sido filha de todo mundo, né? E o fato de ser mulher, eu acho que tem também. Mas é muito subjetivo. Se você comenta com alguém, as pessoas quase... É muito difícil você até contar que isso aconteceu. Isso é muito subjetivo, assim. É muito difícil tocar nisso, mas eu acho que acontece, sim. Eu não sei realmente em relação a isso, mas eu ouvi falar realmente um ex-aluno nosso, que está na Arcelor, ele falava sobre o networking. Pensei que era a internet, mas depois entendi realmente que era outra coisa. Tá? Ele deveria desenvolver, realmente, todo profissional deve desenvolver essa networking, porque isso vai te ajudar muito do ponto de vista profissional. Então, sua networking tem que ser bem ampla. Você aqui, todo mundo quizás quando se forme, em um momento vai chegar a ser gerentes, e você vai precisar o contato do outro, da empresa, enfim. Então, é bom desenvolver um networking, criar, ampliar, tá? Do ponto de vista do trabalho, tá? Profissional. Aí a parte social eu não conheço muito isso daí. Vocês já viram que eu falo muito, entendeu? Estou aqui quase... Tudo que vocês perguntam para alguém eu quero comentar. Então eu tenho muita... falou assim, um termo de preconceito. Eu não senti nada aqui, tá? Estou falando assim, eu fui um cara muito sortudo. Eu entrei aqui, já entrei no mestrado, me deram para coordenar um programa muito grande, que era um programa de petróleo que envolvia outros departamentos. Eu tenho um relacionamento profissional aqui muito bom com o pessoal da elétrica e tal. Os alunos aqui, eu sou muito agradecido. Talvez eu seja no nosso departamento, nesses 14 anos, quem mais é chamado para ser homenageado nas formaturas como patrono, paraninfo. Eu acho que ninguém é mais chamado que eu aqui. Então, assim, por eu falar, eu tenho um relacionamento muito bom com os alunos. Graças a Deus eu não tenho nada, e as oportunidades eu sempre tive aqui. Entrei, como eu já falei, já me deram oportunidade no mestrado. Eu estou lá desde que eu entrei aqui, 14 anos aqui, 14 anos no mestrado. Já formei, a gente começou o doutorado em 2016, eu já tenho quatro doutores formados aqui, uns 20 e tantos de mestrado também, então eu tive a oportunidade. Mas eu tenho o meu jeito particular. Na vida você tem que autoconhecer. E aí você decide, eu vou ser assim, mas eu vou assumir as consequências. Tá? Isso é do meu autoconhecimento. Eu sou um cara que eu compro briga de todo mundo. Tá um negócio aí que não tem nada a ver comigo, mas se doeu em alguém, eu entro lá. Aí, às vezes eu tenho algumas dificuldades aqui por causa disso, não por mim, tá? Mas assim, eu decidi isso aos 12 anos, vou ser sincero. Às vezes eu falo assim, cometer sincericídio. Tem gente que pensa o que vai falar para não desagradar alguém. Às vezes eu falo e depois eu olho quem é que eu estou desagradando. Às vezes é metade. Então tem essas coisas. Mas entendo assim, profissionalmente, maravilhoso. Eu não tenho nenhum problema com os meus colegas aqui, com alunos também, fora da UFES. Muito bom. De vez em quando tem uns choques por causa do meu jeito, né? Principalmente com meus colegas. Tá? Eu sou muito sincero, eu compro algumas brigas que não tem nada a ver comigo, e aí, mas isso são as consequências, tá? É aquela coisa, eu vou ser assim, porque isso é que me deixa dormir em paz, mas você sabe que vai ter que assumir as consequências. Entende?
Mais perguntas, gente. Gente, faz mais pergunta, por favor. Eu tenho outra pergunta também. É que o professor falou de ações afirmativas e a Thaís falou sobre permanência. Eu queria saber, é que hoje em dia, em tese, nós temos ações afirmativas para entrar. Eu acho que não é a melhor coisa que tem, mas é que está vendo no momento. Então, esse problema, digamos, seja resolvido. Mas e a permanência de vocês na universidade, no mestrado e doutorado? Como é que foi? Vocês enfrentaram, seja no âmbito de dificuldade acadêmica mesmo ou social, de interesse com outras pessoas? As ações afirmativas, elas são depois da minha entrada, né? Eu entrei em 2007 como aluna e as cotas, elas são de 2010, eu acho, 2009, sei lá. Então, de qualquer forma, mas eu também não entraria em nenhuma das questões. A coisa da permanência assim, eu tava numa banca de TCC semestre passado, que era de uma aluna da computação, e que ela estava analisando a presença das alunas nos cursos de computação. Era a banca da computação. E aí ela fez uma análise muito legal, estatística, assim, e tal. E aí, lá na análise dela, ela viu que as mulheres formam mais do que os homens, proporcionalmente falando, né? E aí foi muito legal, assim, a banca foi muito legal, só tinha mulheres na banca, foi uma coisa até muito, eu fiquei até um pouco emocionada. E depois eu fui refletir sobre isso, assim, né, sobre essa coisa das mulheres formarem mais que os homens. E eu olhei para trás, pensei nas minhas colegas e tudo, e eu percebi que, assim, realmente, das minhas colegas da engenharia, poucas largaram. Tanto na graduação, tanto no mestrado, tanto no doutorado. A gente fica, mas você fica quase que a contragosto, assim. É uma jornada tão difícil, assim, não só por ser mulher, a jornada da engenharia é uma jornada difícil mesmo, né? É uma jornada tão difícil que aí você vai nessa, né? Não, eu tô aqui, eu já tô aqui há tanto tempo, então eu vou continuar e tudo mais. Então eu acho que a minha permanência na universidade, ela sempre foi muito difícil, muito complexa, assim, muito cheia de dores. Eu sou uma pessoa eu sou muito passional, eu sinto muito, assim. Então, e sempre tinha essa subjetividade de ser mulher, de sentir mesmo que tinha mais credibilidade por ser mulher, mas ela sempre foi uma permanência de muito bater o pé, assim, sabe? Tipo, vou continuar aqui, eu tô aqui, se tem alguém que acha que mulher não é capaz, eu vou mostrar que eu sou e tudo mais. Então eu acho que essa é a sensação que eu tenho, que sempre foi muito de bater o pé mesmo, sabe? Mas hoje é mais tranquilo e eu acho que aquilo que a gente falou no começo, né? O fato de ter mais professoras, o fato de ter mais essa discussão, né? Essa discussão que a gente está tendo aqui hoje, eu acho que eu acho que a gente caminha para uma universidade, espero, que a gente caminha para uma universidade mais acolhedora do diferente, né? Então, a gente tem agora tem a coisa dos banheiros, né? Você pode usar o banheiro que tem o gênero com o qual você se identifica. Hoje a gente tem o NAUFES, né? Que é o núcleo de assistência, que não tinha na minha época de graduação. A gente tem psicólogos, poucos ainda, mas a gente tem. Então, eu acho que a universidade, ela institucionalmente ela tenta ser mais acolhedora do que ela já foi desde 2007, né? Que é quando eu tô aqui. Mas eu acho que é isso, assim. E uma coisa que eu tenho no meu ofício mesmo, na minha docência, é de tentar ser mais acolhedora também com os alunos. Eu sinto que eu senti muitas dificuldades de algumas coisas assim, dificuldades, não preciso contar para vocês, acadêmicas mesmo. E eu sinto que às vezes os meus professores, assim, eles podiam ter sido mais acolhedores, eles podiam ter sido mais acolhedores, é a palavra. Isso é uma coisa que eu tento fazer. E aí, isso que o JJ falou, eu sinto que eu tenho uma relação muito boa com os meus alunos,
E eu acho que acaba virando uma via de mão dupla. Você é acolhedor e as pessoas são acolhedoras de volta, assim. E eu sinto que isso acontece com os meus alunos, principalmente, e até com os meus colegas, assim. Então, eu acho que é isso, essa coisa de você tentar humanizar, assim, a sua permanência aqui, me ajudou muito durante todos esses anos que eu tô aí. Eu não tenho experiência pessoal com ações afirmativas, tanto a Thaís falou, eu estou aqui há 14 anos, né? Na época também estava começando, né? Você falou em 2010, eu não... 2010, não pensei. Mas eu acho, assim, essas ações afirmativas, eu acho que primeiro a gente tem que explicar para a população o que é. E de onde vem, porque eu já fui ignorante nisso, tá? Eu já tentei lacrar alguma coisa e eu não estava sabendo. Por exemplo, eu achava que tinha cota para negro. Nunca isso. Não, a gente tem que entender. Depois, quando eu fui ver, é que eu fui entender. Por exemplo, meu filho é negro, ele não entra em nenhuma dessas coisas de cota. Porque não existe isso. Existe lá numa terceira instância essa questão de raça. Tá? Mas primeiro é separado quem vem de escola pública e quem não vem. O meu filho não estuda na escola pública, então ele já está fora. E ele é negro. Então, não existe esse negócio de cota para negro. E eu achava que estava por ignorância. Era falta de... Aí eles falam assim, se é a favor ou não disso. E não é a melhor solução. Mas enquanto tivermos a situação que temos, eu acho que é necessário. Eu tenho algumas, que eu já falei, outro dia a gente estava discutindo aqui no departamento, né? Se é preciso ter cota também para concurso, para profissional. Concurso para doutor e ter cota. Aí eu contei para eles que me chamaram para uma banca para concurso para selecionar professor na Unifei Campus Itabira, que é onde eu formei, mas só no campus de Itabira. E lá já tinha isso, tinha uma vaga e estava escrito no edital, essa vaga é para um negro, caso ele seja aprovado. Porque era reserva, cota de reserva minha. Eu tenho algumas restrições, mas é uma questão de... Tem gente que discorda de mim. Eu falo assim, para um concurso para o doutor, eu ainda não estou falando que está errado, mas não estou convencido que precisaria. Tá? Estou falando assim para concurso, doutor, para entrar na universidade. Porque cota para entrar na graduação, eu acho factível. Talvez no mestrado, mas depois que já terminou o doutorado, ainda precisa de dar essa oportunidade. Tem gente que me explicou, falou assim, é por uma questão de representatividade, mas se já teve o acesso, se já estudou, em princípio eu acho que já estava em igualdade de condições. Mas também eu não quero, porque tem gente que tem uma opinião diferente da minha. Fala assim, não, precisa por causa de uma dívida histórica, do nosso transporte. Eu tenho, quando eu falo assim, eu não sou contra, eu estou falando assim, não estou convencido que seria necessário em concurso público para 2 doutores ter reserva de vaga. Eu não estou convencido ainda, mas tem gente que tem argumentos fortes para defender isso. Tá? Não, tudo bem. Esse assunto de cota também eu não tenho muita experiência, porque lá no meu país, se você alguma vez vai ver, são muito parecidos como eu. Não tem muito preto nem muito branco, são muitos assim, pontuais. Tá? Então, tem mais classe social. Isso sim, realmente é muito realmente pior que aqui, realmente, essa discriminação, classe social. E, normalmente a classe social alta é branca e os outros estão lá embaixo. Mas não tem esse assunto de cota, nunca tinha realmente. Um dos problemas que eu tinha realmente na universidade, aqui não tem, eu acho isso muito bom, era a distância professor-aluno. Professor é uma coisa muito separada. Aqui não, aqui você vai... A mim não me chama professor, aqui me chama de Juan, enfim. Mas lá não, lá era muito separado. Até
o professor que dava a prova era outro, então quase não tinha contato com o professor, só dava sua aula e pronto. Tá? E não sempre era bem preparado os professores. Aqui os professores têm um doutorado, então você tem essa sorte realmente. E às vezes eu conto na minha aula, não? Eu sempre gostei da parte automotriz. E tinha uma disciplina que era o último período, introdução à engenharia automotriz. Então eu esperei e me matriculei. O professor chegou a primeira aula para dar o trabalho e chegou a última aula para pegar o trabalho só. E aqui não tem esse problema. Então vocês aproveitem realmente porque vocês são muito privilegiados, tá, gente? A gente não teve essa sorte. Eu sempre comento com os alunos que existe uma diferença muito grande entre eu e vocês e eles. Né? Nós nascemos antes. É essa. A diferença que existe entre nós é essa. Nós nascemos antes. Por isso é que nós agora somos professores e vocês ainda são alunos. Porque Quer dizer só que a gente é meio velho. Somos jovens há mais tempo. Somos jovens há mais tempo. Ai, eu amei essa. antes da comparação dos jovens há mais tempo, a gente conseguiu, teve tempo de fazer a graduação, o mestrado, o doutorado, e fazer o concurso, e que agora está aqui dando aula. Mas é essa a diferença. É. Não quer dizer nada. Hoje em dia tem pelo menos acho que uns 8 ou 10 professores do departamento de engenharia que foram meus alunos. Tem vários aqui. E normal, né? Tem professores de outros departamentos, professor da civil que foi meu aluno também. Essa relação que vocês têm com o professor também em Cabo Verde igual, tá? A gente chama o professor senhor, professor, aquela distância. Quando eu cheguei na primeira aula na Univei, eu entrei na universidade e estava um professor dando aula de bermuda. Isso para mim era um escândalo, porque em Cabo Verde o professor vai lá e Cravata. E senhor professor, então hoje ainda não vim de bermuda, mas eu acho legal. País tropical. Tá ensaiando o momento de pedir pergunta. Ainda não, mas o Marcelão, nosso colega, o professor Marcelo, que já está com quase 30 anos aqui, hoje ele só vem de bermuda. Tá. 26 anos aqui, exatamente. Tem 26 anos? 26 anos e meio. Mas eu acho, no mesmo dia que eu. eu não tenho nada contra, tá? Eu não acho ruim. O país tropical vem com uma bermuda comportada, não bermuda de jogar futebol, bermuda de ir pra praia, mas uma bermuda. Em Cabo Verde a galera vai de camisa, igual o Juan tá aqui, entendeu? E aqui vocês têm essa relação boa com o professor, tá? Que isso é muito bom. Eu tive também, eu falo pra vocês. Eu fiz graduação aqui, tá? Eu vim para fazer graduação. O Juan fez graduação no país dele, então eu não tenho experiência universitária no meu país. Sou cria do Brasil. E sou brasileiro naturalizado também, eu não contei para vocês, mas sou brasileiro naturalizado há 8 anos. Bem. Eu queria só falar um pouco da questão das cotas. É uma discussão muito espinhenta mesmo, né? Essas cotas para concurso, porque isso é uma lei, né? E agora a gente até não pode fazer concurso enquanto a UFES não decidir como é que vai lidar com esses 30%, né? Na verdade, a lei é que 30% dos professores da universidade, né? Acho que é isso. Só que aí tem essa questão, né? Que você abre uma vaga. Aí como é que 30% de uma vaga, né? Não dá, né? Mas enfim, mas eu acho que uma coisa que é importante, é uma discussão muito complexa mesmo. Se a gente concorda ou não sei nem se vem ao caso. Eu não sei, sim. Essa questão da cotas para concurso, eu ainda não sei exatamente o que eu penso. Mas eu acho que a gente não pode ignorar que a gente não tem professor preto. A gente não pode ignorar que a gente quase não tem aluno preto, na engenharia principalmente. E eu acho que a gente não pode ignorar isso, né? E qual que é a solução para isso? Não sei. Eu acho que na engenharia a gente é muito acostumado às coisas terem uma solução. A gente é muito acostumado à coisa do exato, né? Essa é a solução. E eu acho que talvez quando a solução não é clara, a gente fica um pouco perdido. E isso é uma coisa que eu estou fazendo trabalho com a arquitetura e eu tenho aprendido isso com eles, essa coisa de lidar com o que não é tão exato e lidar com as perguntas que não têm resposta certa, né?
Então, eu acho que essa é uma pergunta que não tem resposta certa. Nós não temos uma universidade igualitária, não era essa palavra que eu queria. Era igualitária. A gente não tem uma universidade para todos, porque a gente não tem um mundo para todos, né? A gente não tem um país para todos. Então, é isso, né? A gente não tem um mundo em que todo mundo é educado da mesma forma, que todo mundo tem o mesmo acesso à educação básica, que todo mundo tem acesso à água, enfim, essas coisas todas. Então, acho que é importante a gente saber disso. Essa é uma pergunta que a gente não soube responder ainda. Por isso que eu falei, não estou convencido, mas também não sei. Exatamente. Então, é isso. Não sei também, mas qual que é a solução, então? Porque eu acho que ninguém discorda que o ideal era que a gente tivesse mais diversidade na universidade, né? Não sei se vocês sabem como é que é a prova para o professor, mas tem 4 provas, né? Você tem uma prova escrita, depois você tem que dar uma aula, simular uma aula, e tem análise curricular, e tem um negócio que é memorial, para você descrever o que você já fez. Aí eu fico pensando até que ponto qual parte seria subjetivo, porque, lógico, a banca, tem uma banca, tá? Então, eu fico olhando se tem um branco e um preto, 2 doutores disputando, se alguém que esteja na banca que é racista, se ele consegue exercer isso. Consegue, porque a prova, usando o termo de um ministro do STF, falou, o problema dos processos no Brasil é que o nome do interessado vem na capa. Vem na capa. Se você conhece a pessoa, está corrigindo a prova dele. Se você quiser dar uma nota menor para esse cara que você não gostou, ou se é racista, ou porque é mulher, ou não quer uma mulher, tem esse espaço. O concurso para professor ele não é tão objetivo assim. E na hora também de atribuir uma nota para a aula. Você vai assistir a aula da Thaís, vai assistir do Juan, são dos candidatos. Você consegue dar uma nota. Então, ele não é um negócio assim que é verdadeiro ou falso e é exato. Então, tem essas possibilidades. Quando eu vejo assim, esse negócio de cota para arrumar emprego em alguma coisa assim, restaurante, alguma coisa, eu acho que faz mais sentido para mim, tá? Porque lá realmente você vai escolher com base em eu gostei da pessoa ou não gostei, tá? Mas aí está certo, é muito difícil isso, tá? Até você Vocês falou. viram que eu não sei se está correto, se não está, estou só pensando em voz alta aqui. Até essa coisa da banca mesmo, né? Eu acho que talvez seja até uma reflexão pra gente fazer. Quando você vai montar uma banca de concurso, qual que é o demográfico dessa banca? Tem um monte de homens, só tem homens brancos, entendeu? Então eu acho que talvez essas são as coisas que a gente pode olhar no dia a dia mesmo. Então você vai montar uma banca de concurso, uma banca, sei lá, do processo seletivo do PET, você vai fazer um grupo de trabalho. Eu acho que são essas um pouco as coisas que a gente pode colocar no nosso dia a dia para talvez fazer algumas mudanças microcósmicas ali, né? Regular tem uma pergunta. Semana passada, eu uma conversa com 2 estudantes, deles é estrangeiro, seus alunos de Algeria, mas cada e ele estava conversando sobre a questão do custo para fazer mestrado em outros países lá fora. E eu, recentemente, também participei da UF sobre programas de intercâmbio. Eu queria saber de vocês se vocês acham que existe uma facilidade maior no Brasil em relação a fazer mestrado, doutorado, em relação ao curso, e se vocês recomendam a experiência disso também no É o contrário de mim, eu falo gritando, ele fala baixinho. Se eu entendi, você está falando de intercâmbio, né? Vir para o Brasil, do estudante ir para fora. Se é mais fácil fazer mestrado no Brasil em termos de custo. Sim. Eu vim para o Brasil através de um convênio. Você sabe do convênio que é PEC-G? Existe um convênio chamado PEC-G, existe um convênio chamado PEC-PG.
tem um monte de países que assinam esse convênio, um monte. Então, assim como eu vim, pode ir alguns do Brasil para Cabo Verde também, tá? É de mão dupla. Todos os países que estão lá, pode, assim como Peru faz parte, Cabo Verde faz parte, Senegal, Colômbia, pode vir ou ir, não tem problema. O Brasil, alguns anos atrás, tinha esses programas de Ciência Sem Fronteiras, você ouviu falar? Então tinha muitos alunos que iam para fora e vinham. Eu acho que às vezes o brasileiro não sabe que tem isso, mas você pode ir para você pode entrar no PECG e estudar numa universidade do Peru, numa universidade de Cabo Verde, assim como vem Cabo Verde para cá. É a mesma coisa, é um convênio que tem. Tá? E tem bolsa também? Tem bolsa? Então, bolsa é um negócio separado. Por exemplo, eu vim no convênio. Como é que funciona a PECG? PECG é reserva de vaga. Aí eu vim aqui, o que acontece? O Brasil ofereceu vaga para Cabo Verde e Cabo Verde faz um processo seletivo. Vaga. Aí eu tenho colegas que vieram por conta própria. Os pais vão bancar eles aqui. Eu entrei num outro concurso lá em Cabo Verde para conseguir uma bolsa do Ministério da Educação. Eu consegui. Então eu estudei graduação com bolsa, mas só o processo não era bolsa do Brasil, bolsa do Brasil de Cabo Verde. Quando eu terminei a graduação, aí sim, para entrar no mestrado, eu terminei numa época que o mercado estava aquecido. Quando o mercado está aquecido, os alunos não querem fazer mestrado, querem ganhar dinheiro no mercado. E na época, o coordenador de mestrado falou assim, não, eu tenho bolsa, mas eu prefiro dar bolsa para você do que para um brasileiro, porque ele está aqui só de olho. Se ele arrumar emprego, ele vai me abandonar. Ele falou assim, e você eu tenho certeza que você não pode, porque eu tinha visto estudante, mesmo que eu arrumasse o melhor emprego aqui, eu não poderia na época. Só para ver, tem esses convênios, sim. Se você entrar, digita lá PECG, você está na graduação, né? Digita lá. Tem o Brafitec com a França. Mas eu tenho um convênio Brafitec com a França, a gente tem 2 universidades na França que os alunos podem ir com bolsa e paga-se passagem, paga-se seguro e tal. Mas a gente, qualquer aluno pode ir para praticamente qualquer universidade do mundo, se ele for aceito para fazer um semestre lá, ele pode ir, só que aí não tem bolsa, aí a pessoa tem que pagar. Eu acho que essa figura da bolsa do mestrado e doutorado, ela é muito prevalente no Brasil, né? Eu não sei como é que é no resto da América Latina, por exemplo, mas Em alguns lugares os alunos conseguem. Tem um aluno nosso aqui agora que está formando, que já foi aceito no programa de pós-graduação na França, porque ele fez o intercâmbio na França, voltou para defender e tal, mas já foi aceito no programa lá e vai para lá fazer um curso de duplo diploma, que esse convênio Brafitec dá um duplo diploma. O Brafitec é interessante. 2 cursos. E a oportunidade é sempre boa. O Brasil é um país até bem provido de programas de pós-graduação e de bolsas. De a gente tem um programa da CAPES muito grande, que é um dentro do MEC, né, que tem bolsas de pós-graduação em quase todas as áreas, e assim, não é tão difícil para quem quer fazer, não é tão difícil. Às vezes tem que batalhar um pouco, às vezes não tem bolsa suficiente para todos os interessados em determinado período, mas normalmente a gente consegue. Eu sou um caso raro de uma pessoa que foi para fora fazer mestrado sem bolsa do Brasil. Eu tinha bolsa do Brasil para fazer mestrado, não tive a chance de ir para fora, porque eles me deram uma bolsa nos Estados Unidos. Lá, né? A bolsa era da universidade, tá? E eu fiquei um tempo com bolsa, um tempo sem bolsa, um tempo eu trabalhei no departamento para poder custear o curso lá, e eles me davam os cursos, as disciplinas de graça, mas é muito raro, é muito difícil conseguir assim diretamente com a universidade. Eu tive a sorte de ter um congresso, eu conheci um professor, que é um professor que veio ali, um professor meu, por exemplo, aí tudo calhou na hora certa. Mas é raro. Agora, a experiência de passar um tempo fora não é que você vai aprender nada diferente do que você vai aprender aqui. O nosso curso está a par de qualquer curso do mundo, diria até que melhor do que uma série, grande parte. Mas a experiência de morar fora é muito interessante.
em termos pessoais, em termos de crescimento pessoal, em termos de se virar, de saber que não tem uma retaguarda de família do lado, né? Tá longe, né? A gente sabe, tem a retaguarda sempre, mas está longe, é mais difícil. A gente cresce muito com essa chance de poder se virar um pouco, poder Aprender outra cultura, às vezes outra língua, que era muito bom. Tem que lidar com o professor de uma forma diferente, às vezes. Tem que lidar. E eu não digo isso só para estudar na França ou nos Estados Unidos, não, para estudar em qualquer lugar. Para estudar na União Soviética, hoje não dá mais. Estudar no Azerbaijão, ou estudar no Peru, ou estudar em Angola, eu acho que deve ser uma experiência riquíssima. Né? Porque é uma cultura diferente. Só o fato de você se inserir numa outra cultura e entender essas diferenças. Eu digo, ir para os Estados Unidos melhorou o meu português maravilhosamente. E só de melhorar o conhecimento do inglês, da outra língua, você começa a falar português melhor. Porque você aprende detalhes que você não se dava conta da língua. E eu acho que tem um pouco essa coisa do que o JJ falou no começo. Acho que até, não sei se por causa do tamanho do Brasil, né? Mas eu acho que o brasileiro ele é menos acostumado a lidar com outras culturas, né? Tem isso mesmo, a gente não se reconhece como latino. Eu fiz doutorado sanduíche no Canadá e eu tinha um colega lá que era argentino e eu lembro dele falando isso. Não, vocês brasileiros se acham melhores do que o resto da América Latina. Eu não me acho melhor que ninguém, mas eu acho realmente que isso acontece mesmo. Sabem que são. Verdade. E eu acho assim que a gente tem pouco mesmo, porque o nosso país é muito grande, né? Então, vocês chegaram à fronteira, a gente está longe de fronteira aqui, por exemplo, né, no Espírito Santo. Eu acho que quem mora ali, por exemplo, mais perto da Argentina e tal, tem uma outra vivência. Eu acho que a gente é pouco acostumado mesmo com outras culturas. Então, eu acho que pode ser uma experiência muito rica até por isso, assim. E também tem um outro lado, de que ao mesmo tempo de que a gente é pouco acostumado com a nossa cultura, a gente também tem uma síndrome de vira-lata, assim, de achar que tudo que é de fora é melhor. É contraditório, né? A gente se acha melhor, a gente não se entende como latino, mas a gente também acha que tudo que é de fora é melhor. Então, é legal você ir, eu lembro que eu senti muito isso, assim. Eu fui fazer o doutorado de sanduíche lá e ver que as pessoas lá... Que o meu laboratório aqui, o conhecimento que eu tinha aqui, as matérias que eu tive aqui, não deixava nada a desejar. Então, você ter essa visão de que a gente está num lugar competitivo e tal, é bem legal também, assim. Uma experiência bem rica, eu também acho. Quem tiver a oportunidade, vá, tá? Muito legal bom, mesmo. enriquecedor. É mesmo. Eu fiquei só um ano lá em Azerbaijão, em Baku, mas na época juntava gente, todo mundo, de todos os lugares do mundo. Foi lá que eu aprendi muita coisa, cultura peruana. Tinha um colega que era do Peru, tinha colegas da Colômbia, de Cuba, do Senegal. Eu conheci um monte de gente, foi uma experiência rica, de um ano, mas muito rica. Tá? Eu tive que voltar porque começou a guerra lá, não é? Mas foi muito bom. Começou a guerra de separação. Vocês ouviram falar, a perestroika que teve em 89, 90, vocês já estudaram isso. A União Soviética começou a separar. E começou lá em Azerbaijão. Lá. Aí a gente teve que fugir para Moscou. Fugir mesmo, guerra na cidade, tá? Coisa foi feia. A guerra durou 10 anos. Depois que a gente saiu. E depois eu voltei para Cabo Verde. Mas foi uma experiência riquíssima. Até de ver guerra de perto. Bom, já deu nosso horário, já está passando os 10 minutinhos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa para fechar? Eu queria agradecer o convite. Agradecer, eu não conhecia os professores, foi um prazer conhecer vocês. Acho que é isso só. Obrigada, gente, aí pelo convite. Eu estou aqui de estranha no ninho, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer realmente o convite e só um conselho, assim, por último, tá? Que eles falam. Você tem que decidir se vai na área laboral ou acadêmica, tá? A área acadêmica é um pouco mais... a tira um pouco mais complicado, tá?
Mas se você vai trabalhar na área assim, profissional, faça um mestrado. Tá? Isso tem uma bagagem muito grande de ferramentas que existem aí. Então, se você tem oportunidade, tudo bem, faça um mestrado. Mas você decide se vai seguir na vida acadêmica ou na área laboral. Tá? Mas faça um mestrado, ajuda muito. Tá? Obrigado. Então, também, para encerrar, eu escutei uma frase que fala que você nunca vai ver alguém falando eu me arrependi de estudar demais. Não é isso? Mas o contrário pode acontecer, muita gente fala. Então, sejam muito felizes aqui na Engenharia Mecânica, vocês estão entrando agora. Não é isso? É todo mundo da mecânica aqui, né? Eu estou com um planejamento de tirar uma licença, mas a gente se vê mais na frente, em termo 2. Eu acho que já não vou dar termo 2 para vocês, mas lá na frente, no oitavo período, vou dar máquinas térmicas, sistemas térmicos. Precisando de alguma coisa, eu estou à disposição. Obrigado pelo convite de vocês. Tá bom? E pela presença. Obrigado.